Olá, queridos amigos da Pedagogia Espírita em Portugal, que estão nesse momento no encontro do 24 de janeiro, na cidade do Porto. As nossas lembranças, os nossos votos de que seja um sucesso esse encontro. Nós estamos falando aqui brevemente para vocês um pouquinho da história da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que existe desde 2004, mas que o movimento da Pedagogia Espírita, que a gente está trabalhando, já ocorre há mais de 10 anos. Começou, na verdade, com a editora Comênios, com a publicação dos livros que servem de base para fomentar a ideia da pedagogia espírita. E antes da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita ser fundada, nós já fazíamos cursos livres, fizemos na Federação Espírita do Estado de São Paulo, depois fizemos na Universidade de Santa Cecília, em outros locais, cursos livres de pedagogia espírita, que foram os precursores da atual pós-graduação de pedagogia espírita. Também fazemos um trabalho há muitos anos de divulgação da pedagogia espírita no Brasil inteiro, com viagens, seminários, encontros, congressos, ou seja, estamos lançando as bases de um movimento da pedagogia espírita no Brasil, e agora já temos um braço em Portugal, como vocês estão ligados a nós, através das afinidades de pensamento, de propostas, e até já oficialmente fizemos uma coligação entre a Associação Portuguesa de Pedagogia Espírita e a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Então estamos fazendo um trabalho de lançar as bases de um movimento da pedagogia espírita. Dentro desse trabalho, algumas diretrizes são muito importantes. Primeiro, o resgate do próprio Espiritismo na sua proposta científica, pedagógica, social, cultural, né? E tirar um pouco o Espiritismo apenas do discurso religioso, místico, e um trabalho importante que nós temos, que é difícil, que encontra muita resistência, é tratar a pedagogia espírita como uma proposta realmente pedagógica, universal, e tirar da ideia de evangelização, que é muito impregnada de catecismo, de doutrinação, e é isso que nós queremos evitar, porque um dos princípios centrais da proposta é a liberdade de consciência, é a liberdade de escolha, é a reflexão crítica. Então toda a proposta muito doutrinante, muito fechada, muito catequética, se opõe a essa ideia que nós estamos propagando e trabalhando. Então, nesse esforço de resgatar o aspecto científico, pedagógico, cultural, social do Espiritismo através da pedagogia espírita, nós temos a ideia e temos investido muito tempo e energia nessa diretriz de levar a pedagogia espírita e o espiritismo para a universidade. Com isso, nós não estamos fazendo um trabalho de elitização, mas ao contrário. Quer dizer, queremos estabelecer um diálogo com a cultura contemporânea, produzir conhecimento científico, produzir ideias que sejam acessíveis a pessoas não espíritas de uma maneira organizada, sistematizada. Então, os cursos de pós-graduação, que temos desde 2005, já estamos na 4ª turma, servem também para isso. Primeiro, para formar pessoas dentro da ideia da pedagogia espírita. E as pessoas que fazem esses cursos não são só professores, são pessoas de todas as áreas, de qualquer área. Até pessoas que não têm universidade podem fazer, e aí fazem como ouvintes, como um curso livre, nós chamamos de extensão universitária aqui, mas soube que não é um termo que vocês não usam em Portugal, como um curso livre, né? Mas as pessoas que têm graduação em qualquer área fazem como pós-graduação. Qual é o objetivo disso? Primeiro, para haver uma formação mais sólida do que são as ideias da pedagogia espírita. Porque, na verdade, nós tivemos até hoje escolas isoladas, pessoas isoladas que trabalharam ideias, mas nós não temos massa crítica de gente que realmente conheça a ideia para aplicar em escolas, nos centros espíritas, onde for que puder, na família, onde houver uma relação pedagógica. E a relação pedagógica pode haver em qualquer campo, no trabalho, na família, na escola, nas ONGs, no centro espírita. Então, pessoas que possam aplicar a ideia da pedagogia espírita em qualquer área. Então, o nosso investimento maior tem sido na formação das pessoas para formar uma massa crítica
de gente que leve adiante, multiplique e aprofunde a ideia da pedagogia espírita. E também com os cursos de pós-graduação, nós ensejamos a produção de conhecimento através de monografias, que em breve, aliás, começarão a ser publicadas pela BPE, né? E isso vai gerando também um diálogo e um aprofundamento do conhecimento da proposta de pedagogia espírita. Outro investimento grande que nós temos feito de tempo, energia e dinheiro é na formação dos congressos de pedagogia espírita. Já tivemos 3, o terceiro que foi agora em novembro de 2008 e que foi muito bom. Quer dizer, pelo menos o pessoal que participa gosta muito, porque o congresso também serve para congregar, aglutinar, porque são congressos de fato, congressos científicos, que são congressos onde as pessoas apresentam trabalhos, discutem, debatem, enfim, onde há uma troca muito grande e a produção de conhecimento necessário, a ampliação e o aprofundamento da pedagogia espírita. Então esses congressos também têm sido de vital importância. No segundo e no terceiro publicamos anais, né, onde estão publicadas tanto as palestras dos convidados quanto as propostas do trabalho daqueles que mandaram comunicações orais ou posters, né? Então, nesse sentido, nós estamos tentando concatenar um movimento que tenha uma solidez conceitual, que não seja um movimento elitista no sentido de ser inacessível, tanto que as nossas publicações não são de difícil acesso, são acessíveis à maior parte das pessoas, mas que tenha uma solidez, uma profundidade teórica para poder fazer frente ao mundo contemporâneo. Quer dizer, nós queremos nos inserir culturalmente no mundo como uma proposta respeitável, uma proposta consistente teoricamente, né? Também através do lançamento dos livros, nós vamos continuando a fazer isso, né? Os livros são o alimento da pedagogia espírita. E também, né, a partir desse ano, nós temos outros projetos a serem desenvolvidos, com a publicação de livros pela própria Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, numa série de mediunidade pedagógica, que também é um resgate da mediunidade como proposta de educação e não como proposta de autoajuda light, como tem sido feito em muitos livros espíritas atuais, né, que não tem consistência, que não tem profundidade, que não tem uma ideia realmente de transformação do homem e da sociedade. Temos também a ideia de assessorar, já fazemos isso informalmente, assessorar escolas, centros espíritas, ONGs, que tenham projetos educacionais e que queiram a nossa orientação para poder implementar as ideias da pedagogia espírita. Então estamos nesse passo, é um movimento lento, que segue com muito sacrifício, que segue com com a colaboração de pouca gente, porque encontramos ainda resistências grandes, principalmente no Brasil, que o movimento espírita é muito voltado mais para o mediunismo, mais para a religiosidade. Entenda-se bem que nós não negamos o aspecto religioso do espiritismo, mas queremos integrá-lo com os aspectos científico, filosófico, cultural, social, pedagógico, porque o espiritismo é uma cosmovisão muito ampla que impacta todas as áreas do conhecimento e deve ser pensado, vivido e aplicado socialmente de uma maneira mais consistente, mais profunda, que apenas essa linha de consolação, apenas essa linha de religiosidade, que é importante para o ser humano, porém não pode ocupar o lugar central e único que a proposta espírita tem a oferecer ao mundo contemporâneo, né? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando. Ficamos muito felizes que vocês estão abrindo uma frente de trabalho aí em Portugal. Esperamos poder fazer muitos projetos em conjunto, colaborar mutuamente, vocês conosco, nós com vocês, no aprofundamento, no diálogo, na execução da prática da pedagogia espírita. E, se Deus quiser, este ano ou próximo ano, talvez teremos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. Eu deixo um abraço fraterno, amigo a todos vocês aí de Portugal, terra que eu adoro, já fui várias vezes, gosto muito daí, e mando um carinhoso abraço a todos vocês.